Salve, salve galera! Tá começando mais uma edição do Podcast, o seu podcast de motociclismo, uma produção do Motorsport.com Brasil em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Vocês já estão vendo aqui um dos meus colegas de bancada hoje, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Mas agora vamos aqui para a câmera aberta, porque temos convidado mais do que especial no podcast dessa segunda-feira. Já estão vendo aqui Eric Granado, piloto da LCR na Moto E e que já é da casa, já participou aqui várias vezes, já esteve várias vezes no nosso estúdio. Eric, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar participando dessa edição do podcast. Pô, obrigado pelo convite, muito legal estar com vocês, batendo um papo. Eu gosto de entrevista com quem entende, está muito dentro do assunto. A gente ficou aqui batendo um papo antes de começar e com certeza rende muito para quem está assistindo, né? Porque com certeza somos aqui 4 pessoas apaixonadas pelo esporte de 2 e 4 rodas, né? É isso aí, sem dúvidas. E falando em apaixonado por esporte, vocês estão vendo aqui na tela que temos ele, nosso mestre, Fausto Macieira. Fausto, vamos trazer aí o seu braf inicial e já pode também emendar a primeira pergunta pro Eric. Tenho dúvidas, desculpa te incomodar, se vai ser o braf inicial ou se vai ser... isso aí. Eu ando com moto a gasolina ainda também. Ah, boa, vamos ver que versão que veio o Fausto. Fausto! É isso! Bom dia, Eric Granado, bom dia, Felipe Mota, bom dia também pro Guilherme Longo. Salve, rapaziada! Ligada no podcast, oferecimento da Yamaha Racing Brasil, no Motorsport Brasil. Satisfação estar com o Eric aqui. Eu vou ter que fazer de novo, porque o Eric é um elemento eletrificado, ele é híbrido, né? Ele é muito versátil. E, Eric, de largada, assim, eu queria saber se para 2025 a gente vai ter alguma modificação técnica na V21L da Ducati. Tivemos modificações, aperfeiçoamentos no ano passado, e se há planos de colocar essa moto à venda, e se esse for o caso, quanto custaria? Bom, vamos lá. Em relação às mudanças, como você bem sabe, né, a Ducati não para de evoluir, né? Em todas as categorias a gente vê que eles estão num nível muito alto em todas as áreas, né? Até sacaram uma moto de motocross agora. E na Moto E não é diferente. A gente vai ter uma evolução esse ano. Eu não sei ao certo, né, a diferença de quilos, mas tem uma perspectiva de baixar 8 a 10 quilos na moto, o que é bastante coisa para nós pilotos. Porque já é uma moto muito pesada, né? Mas já teve a moto já baixou muito de peso. Leve, né? Ficando leve. Pra você ter uma ideia, o primeiro ano a moto pesava 265 e agora pesa 215. Já é uma boa redução. E vai baixar para 205 ano que vem, em 2025. Então já é uma diferença muito menor para uma MotoGP. E essa queda de peso é basicamente associada ao tamanho de bateria ou não necessariamente? Esse ano vai baixar o peso na bateria. Antes a gente andava com outra marca, que era Enérgica, e aí quando a Ducati entrou, baixou 30 quilos na moto. E agora eles estão mudando a bateria, que é o maior peso da moto, né? Porque no chassi e balança é algo normal de sempre. Então o que pesa mesmo é a bateria. E muita gente sempre me pergunta, né, em relação à autonomia, por que a corrida é tão curta e tal. Mais uma vez, né, respondendo para o público de casa saber também, isso não é a questão que a moto não tem potencial para fazer mais. Isso é algo que a Dorna, que organiza o campeonato, quer. Hoje em dia tá muito normal ter corridas curtas, sprint, algo mais intenso, assim como a corrida, a Sprint Race, que entrou em 2023 no calendário. Então a nossa corrida tem que ter 15 minutos. Então eles apresentaram esse projeto para a Ducati e falaram, a gente precisa de uma moto que renda o máximo possível nesses 15 minutos. Então a gente acaba a corrida, dá para dar mais uma volta e não tem mais o que fazer. Mas se a Ducati tivesse a proposta, não, a gente precisa de uma moto que dure 20, 25 minutos, eles fariam um outro projeto, talvez a moto um pouco mais pesada, ou talvez o mesmo peso, mas um pouco menos de performance, porque tem que ter um equilíbrio entre performance e peso. Porque a moto elétrica não tem um limite. Se ele colocar lá no computador que a moto vai chegar a 400 por hora, ela vai chegar, mas vai durar uma volta. Porque hoje em dia, vocês sabem, as motos, os carros elétricos têm um potencial que a combustão não vai conseguir nunca chegar. Principalmente na entrega de potência, que é algo que é on-off, basicamente. Então, essa performance e autonomia é algo calculado e previsto. Porque também, hoje em dia, a gente tem um schedule, né, um horário muito apertado no MotoGP. Então você vê que tiraram os warm-ups da Moto 3 e Moto 2. Sim. E eles buscam, um pouco também como a Fórmula 1, né? Buscam muito o contato dos pilotos com o público e ativar mais essa parte de relação dos pilotos com a galera que vai torcer.
Então tem aquela volta com o caminhão na pista, né? Com os pilotos, que é algo que não tinha antes. Então tudo isso toma tempo. E aí diminui o tempo de pista livre pra gente poder entrar. E além da Moto E, sempre tem subcategorias. Então a Red Bull Rookies Cup, nas etapas da Alemanha tem o ADAC Championship, que é o campeonato alemão dos pilotinhos que estão começando. Então não tem tempo, entendeu? Então esse ano a autonomia vai ser a mesma. A corrida vai durar 8, 10 voltas, dependendo do autódromo. E o que me falaram que vai diminuir o peso, vai ter uma mudança na aerodinâmica, talvez uma carenagem um pouquinho mais aerodinâmica. E falaram que a roda traseira vai mudar. Eu ouvi dizer que falaram que a roda vai ser fechada. Não sei se num formato mais futurístico e tal. Sim. Não sei se você lembra, Fausto, que a Moto 3, uma época, usou a roda fechada traseira, você lembra? Aí depois proibiram. Lembro, no ciclismo, né? Usa muito no ciclismo. Aí depois a Moto 3 proibiram. Então, não sei, eu vou saber mais sobre isso mais pra frente, mas o legal do peso, que, cara, isso vai ser muito bom pra gente em termos de performance, né? E aí, em relação a essa moto vir pra rua, pelo que eu sei, não, é um protótipo, uma moto feita pra pista. Acredito que isso vai fazer parte de uma evolução dentro da fábrica deles para um futuro, mas essa moto não vai a vender. E em relação a custo, eu não sei, mas é bem caro, porque a tecnologia que eles têm ali dentro é muito alta, né? A gente usa uma eletrônica igual da MotoGP, controle de tração, anti-wheel, launch control. Tudo isso vem da MotoGP. A gente tem os ajustes iguais deles, claro, com menos opções de ajuste, né? Mas numa tecnologia que vem da moto do Bagnaia, entendeu? Então foi um salto de qualidade muito grande da Enérgica para a Ducati. Eu queria te perguntar um pouco, ainda na Moto E, da sua abordagem. Eu ia falar approach, eu evito ao máximo algumas palavras em inglês. A gente tem abordagem, uma palavra tão simples. Porque o problema dessa coisa do idioma é que às vezes tem uma palavra em inglês. Só funciona em inglês, né? Tipo stint. Como é que você vai falar na Fórmula 1, o primeiro stint do Verstappen? Não, cara, primeiro stint não dá pra você falar da primeira parte, da largada até a primeira parada. É stint. Agora, abordagem dá pra falar. A sua abordagem para 2025. Equipe, o campeonato, a gente tá falando, o campeonato esse ano começa mais tarde, ao mesmo tempo parece mais esparramado para terminar um pouco mais adiante. O ano passado acabou lá para setembro. Como é que você tá vendo o Moto E 2025? Tanto o campeonato quanto o seu pacote, toda a sua estrutura. Bom, eu acompanho aqui os programas que vocês fazem. Vi até um programa que você falou sobre o meu tempo na Moto E, e que realmente é o que, como você bem disse, falta encaixar, né? Acho que a gente tem todo o potencial, tem a velocidade, tem uma boa equipe. E realmente os últimos 2 anos foram um pouco conturbados. Em 2023 eu tive um acidente muito importante na Superbike, que acabou comprometendo a Moto E. Depois, ano passado, eu voltei a ter velocidade, ser rápido. Realmente eu cometi 2 erros no ano, que foram as 2 quedas liderando, que foi em Portimão e em Barcelona. E depois, em algumas outras ocorridas, eu tive contato com os pilotos que eu acabei caindo, ou os 2, ou eu sozinho. Um piloto me derrubou na Alemanha de uma forma muito feia, fiquei no meio da pista ali, perdi a segunda etapa porque eu tava no hospital, então não pontuei. E para você vencer o campeonato, precisa de estabilidade e pontuar. O vídeo Martin, né? No MotoGP. Exato. Pelo menos então, tá lá. O Bagnaia ganhou 10 corridas e 10 ou 11, né? Foi 11. 11. E não levou. Então, mais uma vez, eu acho que eu aprendi muito esses últimos anos. Sempre dei o meu máximo. Se tem uma coisa que eu fiz foi tentar e buscar o meu melhor. Então eu tô muito preparado. Eu acabei muito bem a temporada ano passado. Eu consegui ter bastante calma, né? E controle na Itália. Era uma corrida importante para mim e para minha equipe, porque eu vinha de alguns resultados não tão positivos. E meu companheiro estava brigando pelo título, então eu tive que fazer um pouco a parte de companheiro ali e brigar até o final. Fiz uma ultrapassagem bem legal no Héctor Garçon na última volta. Ele me passou na reta, eu devolvi e fiz 2 pódios. Então eu acabei o ano em alta para mim, então para mim foi muito positivo. Acredito que eu tinha potencial de fazer melhor, mas ali naquele momento eu acho que foi o perfeito para mim acabar no pódio. Então acabei muito feliz e estou muito motivado para o ano. E acho que a pré-temporada vai ser importante, vai ser em Barcelona, uma pista que eu gosto. Trabalhar bastante em acertar a moto, que a gente não tem muito tempo no final de semana, são treinos curtíssimos e as corridas. Então é importante estar focado em não cometer erros, principalmente, e evitar, né, contato com os pilotos, porque é uma categoria muito disputada, é muito apertado, todo mundo muito junto. Tanto que se você vê, hoje em dia, a distância do primeiro para o último é muito menor do que há 2, 3 anos atrás.
Porque se você visse na época da Enérgica, que era uma moto que não tinha controle de tração, era um pouco mais o piloto domando, sempre era eu, o Aigerter e outro mais, a gente abria um gap, tinha uma distância, era um pouco mais separado, né? Os caras da frente com os de trás. Hoje em dia, todos podem ganhar. Porque a eletrônica da Ducati, no meu ponto de vista, infelizmente, nivelou por baixo muito. Então, hoje em dia, tem tanto controle eletrônico que se o cara faz isso ou isso, é a mesma coisa. Que a eletrônica tem uma parede que segura ali. Então, se eu tô na moto, eu levanto ela aqui, eu levanto ela ali pra guardar pneu ou não muda nada, entendeu? Então, é um mínimo detalhe, faz muita diferença. Por um lado é legal, porque ficou uma categoria mais safe, né? Não tem ninguém saindo voando, igual a Enérgica. O Fausto lembra que na época que eu comecei, o Randy Depunier saía decolando, cara. Cada capote. E hoje em dia é uma moto muito mais segura e muito mais igualada, né? Então, o foco é esse, manter a concentração pra pontuar o ano inteiro e ir em busca desse título. Eu vou pra cima e só tem uma opção, que é ganhar. É, isso aí. A gente tá aqui na torcida. Mas, Eric, é interessante ver você falando sobre como que é o manejo da moto, as diferenças, a evolução. E é interessante porque você é o piloto que tá dentro do motociclismo de pista, tá em amplo espectro. Você pega as motos a combustão, você também guia as motos elétricas. Eu queria que você explicasse pra galera o quão diferente é guiar essas duas motos, uma moto a combustão, uma moto elétrica, e pra você, o quão rápido que é essa adaptação de, tipo, virar a chave, tipo, agora eu tô na moto elétrica, eu tenho que fazer isso, eu tô na moto a combustão, eu tenho que fazer aquilo. Bom, a questão de mudar de moto é algo que pra mim passou a ser muito comum, né? Fazem muitos anos que eu faço isso e eu acho que é como se eu tivesse andando numa scooter na rua e andando numa big trail. Então eu subo na moto como se eu mudasse o chip e em 2 voltas eu já tô bem adaptado. Então eu não tenho tanta dificuldade de ir de uma para outra. Não só porque fazem muitos anos que eu corro na elétrica, então eu sei o que é aquilo. Talvez se fosse uma moto diferente eu precisaria de um pouco mais de tempo. Mas são 2 mundos diferentes, né? Eu acho que a pilotagem em si, na pista, o que eu faço é muito parecido. Não é que eu piloto diferente. É só você entender a entrega de potência de cada moto e como você tem que pilotar para ser o mais rápido possível com cada uma delas, né? Eu acho que a moto de Superbike, né, que eu corro já faz alguns anos, é uma moto que demanda um controle, né, muito maior do que uma Moto E, porque é uma moto muito mais forte, então fisicamente você tem que estar muito mais preparado do que uma Moto E. Se a Moto E tivesse 25, 30 minutos de corrida, seria outra história, porque é uma moto que cansa. Sim. Mas quando você começa a cansar, acabou. Então, é uma moto que é muito mais a precisão e não cometer erros, porque é como se fosse uma corrida de kart. Quem acompanha, todo mundo na mesma centésima, o cara não pode dar uma escorregadinha, perdeu e dançou. Então a Moto E é muito isso, encontrar esse ponto e manter ali. Na Superbike, no caso que eu corro há alguns anos, são várias coisas, né? Então, muita gestão do pneu, saber levantar a moto, usar a potência, controle do anti-wheel, a moto empinou, controlar isso. Então, eu participei do Mundial de Superbike 2023 e ali eu aprendi e sofri muito também, porque é uma moto que tem muita potência e se você não tem eletrônica funcionando como você gostaria, ou se a moto não oferece o que você busca, é o tempo inteiro brigando com a moto, basicamente. Ela levanta, ela desce, ela escorrega e atravessa aí a marcha, muita coisa acontecendo, diferente da Moto E, que é muito mais estável, entendeu? Mas são 2 mundos legais. Claro, se for ser o que eu prefiro andar na moto a gasolina e trocar de marcha, que é algo que eu fiz a minha vida inteira, né? Mas hoje em dia a oportunidade que eu tenho é na Moto E e eu abraço e vou pra cima, porque é o que eu tenho no momento. Isso aí, Fausto, manda a próxima. É isso, Eric, a gente torce por você sempre, né? E só para te dizer, para todos nós já sabemos que essa agenda vai ser ainda mais compacta com a entrada dos galipões lá das baggers, né? Que devem também fazer parte do programa. Já fazem nos Estados Unidos, mas devem fazer em outras etapas também. Pode afetar o campeonato de vocês. Mas eu queria falar, da sua passagem pelo Superbike e do acidente que você sofreu. Foi um acidente sério, que você teve um processo de recuperação, e isso levou as pessoas a perguntarem sobre o seguro que é feito para os pilotos, né? A gente está tendo uma situação atual com o Carlos Tatai, que está paralisado e teve dificuldades para conseguir custear o tratamento. A FIM foi
importante para ajudar nessa despesa. E eu queria saber como funciona, eu sei que existe um termo de responsabilidade, mas como funciona o seguro para um piloto do Mundial ou para um piloto de competição? É o próprio piloto que faz, a equipe faz, a organização de cada prova, a Dorna ou a própria Federação Internacional que intercedeu no caso do Tatai. Eu acho que você pensa que esse processo do seguro, da garantia, a prevenção e tudo, mas na cura de um acidente sério pode ser melhorado através de um seguro efetivo. Bom, Fausto, sim, realmente eu tive um acidente bem importante em 2023. Foi uma das poucas vezes que eu fiquei com medo de não voltar, né, a competir. Infelizmente aconteceu isso com o Carlos, eu conheço ele de muitos anos. Um cara muito legal, infelizmente ele teve esse acidente. E é bem delicado esse caso dele, né? Eu andei acompanhando, eu sigo ele, vejo os vídeos que ele posta. E ele, no caso, tinha a Federação Espanhola, né, como carteirinha de filiação, né? Porque ele correu o Campeonato Europeu, então ele não tinha a carteirinha FIM. Ele tinha a RFME, né, que é a de lá. E eu não sei como que é a cobertura da Federação Espanhola. Eu, como piloto brasileiro, faço a minha carteirinha FIM através da CBM e eu tenho uma cobertura da FIM. Então o que acontece? No começo do ano, por sinal, eu até estava resolvendo isso agora esses dias, porque eu preciso fazer a minha licença, e você tem um documento que você lê, eles mostram lá claramente, que até o Carlos postou algumas vezes, né, a cobertura que você tem, como é que funciona. Esse tem um número de contato, você passa todos os seus dados. No Mundial não tem custo a licença, então a licença FIM não tem nenhum custo. As licenças nacionais têm custo, eu não sei te dizer números, mas você paga um valor. Aí eu não lembro se é a equipe que paga seu piloto, eu não sei, porque eu há muitos anos faço a carteirinha FIM, então eu tenho a cobertura deles, e aí você passa os dados, e aí quando você tem um acidente, tem um telefone que você tem que ligar. Então eu e quem tá comigo sempre, né, no caso o Raul Hara, que tá lá comigo, ou meu próprio pai, fazem a ligação, falam do acidente. Nesse meio tempo, se eu tô na ambulância, naquele caso eu tava na ambulância indo pro hospital, eles no circuito te levam pro hospital que eles acreditam que é o melhor. E aí chegando lá, não é que tipo tem, aqui no Brasil tem a sua você tem o plano de saúde, né, e tem o hospital que atende o plano de saúde. Lá não. Lá eles te levam pro hospital que eles acham que é o melhor, ou mais perto, ou da melhor forma. Depois você se vira, entendeu? O importante é você estar bem. Então eu caí em Barcelona, por sorte, né, na cidade que eu moro. Me levaram para o hospital em Sant Cugat, que é pertinho de Barcelona. Uhum. E aí, nesse meio tempo, o Raul ligou, falou que eu tive um acidente, contou tudo. Aí eles entram em contato com o hospital. Mas assim, sendo bem sincero, é tudo muito lento. Tanto que eu, cara, tive um acidente, fiquei na sala de pronto atendimento, um tempão, dor de cabeça, passando mal. E eu esperei, assim, até... Eu tive um acidente, sei lá, meio-dia. Eu esperei até 11 horas, meia-noite pra poder ir pro quarto. Nossa. Tanto que uma hora eu cansei. Eu falei, cara... Eu vou pra casa? Não, eu pago quanto for. Não, eu tinha que ficar, eu tava internado. Sim. Porque, assim, se você não tem a liberação que você tá se você não tem a cobertura da federação ou um plano de saúde, eles te deixam como é que fala? No pronto-socorro. Pronto-socorro. Se você tem a cobertura, você vai pro quarto, o melhor que tem lá. E eu tava num hospital muito bom, eles me levaram num hospital muito legal. Mas você tava no pronto-socorro. Então eu tava numa sala com a cortina e um monte de gente naquele mesmo ambiente. Mas enfim, deu tudo certo, eu consegui ter toda a cobertura. Eles fazem um acompanhamento depois muito legal. Então, tipo, te ligam a cada X dias, você fala, olha, eu fui no hospital, preciso fazer um exame de controle daqui uma semana. Aí depois de uma semana, você fez o exame, onde é que foi e tal. Então, assim, eu tive uma cobertura muito boa, deu tudo certo. Só que acho que em todo lugar é muito lento esse processo de plano de saúde, de cobertura, sempre demora, né? E quando você tá naquele momento tenso, aí te deixa mais nervoso ainda, né? Você fala, preciso de uma ajuda, resolve, né? Mas enfim, deu tudo certo. Mas além disso, eu sou piloto da Honda desde 2015 e eu tenho um plano de cobertura da Honda que eles fazem pra mim onde eu for competir. Então, onde eu estiver, eu tenho uma cobertura através deles. Então, isso pra mim é muito importante. E se eu der algum problema na minha cobertura da federação, eu sempre tenho um segundo plano. Então, acho que isso é algo muito importante que a gente nunca sabe, né? Pode sempre chegar a nossa vez de algum momento precisar de algo, então não pode faltar esse suporte, né? Não pode ficar descoberto numa situação Não dá.
O Fausto e Gui, até pra gente combinar aqui o programa, como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, a gente vai combinando pauta. Eu queria entrar no tema Brasil, no calendário, queria saber se alguém, só pra não sair do tema Moto E, embora isso também esteja relacionado, pra falar do Brasil. Posso seguir pro Brasil, a volta do Brasil, Faustão? Claro. Vamos assim, lá. só para entender, só para fechar a casa do seguro. Quer dizer, o seu seguro da Honda, ainda que você se acidente na Moto E, que não é Honda, ele cobre as despesas. Não, eu tava me referindo àquele acidente lá, né? Que eu tava correndo no Superbike, eu era piloto da Honda. O Moto E, o seu seguro é da FIM. Exatamente. É que, na verdade, quando eu corria o Mundial de Superbike e o Mundial de Moto E, eu tinha duas federações. Não serve uma para outra. Você tem que fazer duas licenças. Sim. Porque são coberturas diferentes e preferência diferente. Por exemplo, se um cara da MotoGP tem um acidente, ele tem um plano dentro das coberturas melhor do que o cara que corre na Moto 3. Sim. Porque sim. Então, é diferente, entendeu? Sim. Mas naquele caso, como eu tava correndo com a Honda, eu tinha essa segunda opção se eu precisasse. Eric, vamos lá. Brasil de volta ao calendário 2026. Você estava em Goiânia, o Guilherme Longo também estava por lá. Trouxe toda a cobertura no motorsport.com, aqui no podcast. Queria te ouvir sobre a importância disso, sobre a seriedade do projeto. Todo piloto que veio aqui, e o Alex Barros veio aqui, assim, na semana, acho que até a gente gravou com o Alex Barros, na semana, mas antes do anúncio, assim, um pouco antes. E ele falando quantas vezes se reuniu com político, a gente sabe que não é fácil. Isso não só em MotoGP. Fórmula E teve problema no Brasil, várias vezes anunciava, voltava para trás e tal. Como é que você está vendo esse projeto? Assim, esse é o famoso agora vai? Você acha que do que você está vendo, esse parece bem estruturado? Cara, parece. Eu recebi o convite, né, da Dorna e também do promotor e estive lá nessa assinatura de contrato e pude ver de perto, né, os envolvidos no projeto, que é muita gente. Para isso acontecer, muita gente trabalhou ali. E como você bem disse, muitas vezes já teve o boato, o comentário. Eu lembro que quando eu estava na Moto 3, em 2013, houve a confirmação de uma data no calendário, o Fausto lembra, uma data no calendário para 2014, de que teria GP no Brasil. Eu não lembro que pista que era, se era Brasília. Eu acho que era Brasília, eu acho. E aí eu estive com os caras lá, eu não lembro quem que era, mas os caras envolvidos no projeto, brasileiros, eles estavam em Silverstone. Fiz uma foto com eles, falei, puta, legal, vai corrida no Brasil. Eu ia participar em 2014 da Moto 3. E aí, um pouco antes de acabar o ano, desapareceu o projeto, desapareceu a data no calendário. E aí depois tivemos aquela outra ocasião no Rio de Janeiro, né? De uma pista que ia... Teodoro, né? Que ia aparecer. Conheci o cara envolvido, ele me mostrou o projeto, um baita projeto. Falei, nossa, se isso for verdade, vai ser muito legal. Mas aí não teve assinatura nem assim, mas teve o boato, né? E agora eu acho que as pessoas... Não era verdade. Então. Eu queria acreditar que sim, né? Tanto que eu até fiz uma postagem no meu Instagram na época, que até tinha o projeto da pista, não sei o quê. Eu falei, pô... Mas a própria MotoGP chegou a anunciar a intenção, que eu acho que foi anunciada em 2018 e ia voltar em 2020, uma coisa assim. Exatamente. Eu acho que... eu tava na Moto 2, né? E aí Agora, os caras envolvidos são muito sérios. E dá pra ver de perto lá, conversando, né, com todos. O Alan Adler é um baita profissional. Sem dúvida. E traz a Fórmula 1, traz vários outros eventos muito importantes pro Brasil. Então, é um cara que sabe o que tá fazendo. E eu conversei com ele, ele falou que tá 12 anos tentando. Espero que sejam 12, tá? Se for 10 ou 13. Mas se não me engano, são 12 anos que ele tá tentando trazer o MotoGP. Ele sempre gostou muito. Ele também era atleta, um cara que gosta do esporte. E eu conheci também o pessoal do governador, conheci o secretário, que eu já conhecia. O secretário eu conhecia que ele acompanhava as etapas lá em Goiânia. Então, quando eu corria lá, ele acompanhava. Junto com o Roberto Boiter, que é um dos responsáveis pelo autódromo. Super gente boa também. E o Roberto sempre falava com meu pai, vai acontecer. E eu, puta, tem certeza? Não, vai, os caras vieram aqui, fizeram a medida, falamos, tal, não sei o quê. E aí, um mês antes de ter a assinatura, o pessoal entrou em contato comigo, da Dorna, lá da Espanha. 2026 vai ter GP no Brasil, a gente quer que você esteja na assinatura, vamos lá. E aí eu vi de perto as mudanças que eles vão fazer, me explicaram um pouquinho o projeto e a ideia. É uma pista bem legal, Goiânia. Eu acho que com as mudanças que eles farão, vai ser, né, uma pista muito rápida. E eu acho que em tempo de volta a mais rápida do calendário, porque a pista não é tão grande.
Eles farão algumas alterações no traçado, que eu não posso falar, mas vai ficar legal. E espero que seja realmente 100% certeza que eles venham, porque eu acredito que vai ser um antes e um depois pro esporte no Brasil. Porque hoje em dia muita gente fala, escuta, tal, mas nunca viu, nunca esteve lá. E tem muita gente que ama moto aqui no Brasil. Quantas pessoas não compram motos e qual que é o consumo, né, no Brasil de 2 rodas é muito alto. Então acho que você ter isso, loucura. você ter isso aqui perto e de repente, e aí são várias vertentes que se abrem. O empresário que pode investir, o pai do menininho que quer colocar o menino para correr, uma empresa que tem dúvida se é um baita evento, ele vai ver de perto. E, inclusive, o interesse no Brasil e no mundo de que, a gente também pode ter um GP legal e pode ser um baita evento. E acho que isso vai ser uma porta para aumentar e melhorar o interesse do esporte no Brasil. Então, futuramente, a gente ter mais categorias de base, a gente ter outras pistas, ter mais investimento, porque falta. Infelizmente, hoje em dia, eu vivenciei um momento muito difícil quando eu comecei a correr. Isso não mudou muito até hoje. Né? Quando eu comecei, não tinha nenhuma categoria para criança. Meu pai criou um campeonato com um amigo e mais 4 pilotinhos. A gente corria em Itu, eu e mais 4. E é assim que eu comecei. Uma motinha que meu pai montou com o Santo Feltrin, que ele trouxe da Argentina. Vamos ver como é que faz. E com 8 anos eu corria com um adulto de CG. Uma moto que pesa 130 quilos. E assim eu comecei. E aí fui para fora, dificuldade, enfim. Muita dificuldade, né? Para chegar. Então acho que o GP aqui vai abrir muito o espaço para o esporte e vai ser muito legal. Espero que seja um sucesso. Ô, Eric, eu acho que também ajuda pensando no... Não é bem moral a palavra, mas em fomentar o sonho desses jovens pilotos, né? Porque você tá correndo, você pegar uma categoria de acesso que vai estar ali, como você falou, na Alemanha tem, nos outros países tem, aqui no Brasil vai acabar tendo também. A gente ainda tem pouco essa cultura de conseguir levar os pilotos brasileiros para fora do país. Hoje, a gente tem no Mundial de MotoGP, você e o Diogo. No Mundial de Superbike, são mais 3 ou 4 pilotos. Também ajuda, né? Você ter essas crianças que estão começando no esporte, estão correndo ali, estão vendo essas pessoas de perto a buscar isso, né? Tipo, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá um dia também, né? Com certeza. Como você falou, a gente... tem um potencial muito grande em vários esportes no Brasil. Obviamente, futebol em primeiro lugar. Que quantas crianças jogam bola e quantos não crescem, vivem bem disso e são profissionais que têm uma vida. No Brasil, poucos pilotos conseguem viver do esporte hoje. Pouquíssimos. E pensa o tamanho que é o nosso país, quantas empresas, quantas pessoas não poderiam investir, quantos autódromos a gente não poderia ter. A Espanha é um país que é quase do tamanho do estado de São Paulo e tem 10 vezes mais pista que o Brasil inteiro, entendeu? E aqui não falta dinheiro, porque um país como o nosso tem condição para fazer. Não falta interesse, porque tem muita gente que gosta de moto. Sim. Falta atitude e fazer acontecer. Então, acho que hoje em dia é muito mais fácil uma empresa investir num time de futebol, colocar o logo no peito da camisa, do que ajudar um pilotinho de 8 anos que quer chegar no Mundial de MotoGP, entendeu? Então, acho que você ter uma corrida aqui e o investidor... E o próprio governo, né, o estado, todo mundo, o país inteiro, vê que, tem espaço e a gente pode ajudar. Então, de repente, o governo ajudar uma equipe, sei lá, por que lá fora tem aqui não? A federação, entendeu? Porque lá muitos pilotos têm lá o logo da federação no peito, os caras ajudam os pilotos, investem. Então, acho que ter o GP aqui é o que eu falei, vai ser um antes e um depois no esporte. Poderia ter sido antes, né? E quando eu tinha 15 anos, 14 anos e isso tivesse mudado antes, né? Mas eu acho que pro esporte vai ser muito legal. Pois nessa linha, nesse assunto que a gente levantou, é um assunto que interessa a todos nós, né? Conheço o Eric desde um dígito de idade e ele está no Mundial desde 2012. Então, em que medida, Eric, você acha que ser brasileiro é uma vantagem para se lançar na carreira internacional? E como é que você avalia as corridas, os pilotos, o nível das pistas aqui no Brasil? Bom, eu acho que ser brasileiro lá fora, hoje em dia, eu acho que é interessante, né? Você ter um piloto de outra nacionalidade, porque os campeonatos querem que outros pilotos de fora cheguem, né? Porque hoje em dia tem muito espanhol e italiano, é o que domina, porque a base lá é muito forte. Mas, por outro lado, é muito mais difícil pra gente.
Então, vocês me acompanham há muito tempo, o Falso também, sabem o quanto eu me dediquei, quantas vezes eu quebrei a cara, confiamos em projetos errados, mas, cara, eu sempre tentei. Porque a gente vem de longe, não conhece o mercado, não conhece as pessoas, não tem, como eu posso dizer, conhecimento. Quando eu cheguei lá, nós éramos 2 ou 3 pessoas, eu, o Aurélio Barros, que me ajudou muito, o Santo Feltrin também, outras pessoas que neste caminho me ajudaram, mas lá eu não conhecia ninguém, não sabia o caminho. Hoje em dia você é espanhol, você tem 5 campeonatos para você correr, 45 equipes para você escolher e 20 empresários para te ajudar. Eu nunca tive a chance de ter um empresário que realmente eu pudesse confiar e que ia me ajudar. Mas a maioria das vezes é o cara que quer passar a perna, levar seu dinheiro e você que se vire. Entendeu? Porque eu venho do Brasil, o que os caras vão ver? Quem vem de fora da Europa tem que trazer dinheiro. Eles vêm assim, aquele cifrão no saco de dinheiro. Então, assim, a gente vem de outro país, outra cultura, outra língua. Eu tive que viajar e voltar tantas vezes a minha carreira inteira, porque eu não podia morar na Espanha porque eu não tinha condição. Então eu morava no Brasil, consegui um patrocínio para pagar minha passagem, chegava lá, fuso horário, tinha que me adaptar e correr. Os caras acabavam a corrida, pegavam o carro, uma hora eu tava em casa. Na segunda-feira o moleque tava na escola, eu tava voando, fazendo lição no avião. Então, tipo, a galera de fora não vê isso. É muito mais difícil pra gente. Se eu tivesse ido morar lá novo, seria, não vou dizer mais fácil, mas eu teria a vida que eles têm, né? Eu viveria como um espanhol vive. Só que eu não tinha condição de fazer isso na época. Não tinha nem como meu pai deixar o trabalho dele, porque também era uma parte da ajuda para eu poder correr. E nem minha família abrir mão de tudo aqui no Brasil para mim correr. E então eu só consegui morar lá quando eu entrei no Mundial. Porque aí eu já tinha patrocinadores e meu pai não tinha que colocar mais dinheiro. Então eu fui morar sozinho. Minha família ficou aqui. E aí mora sozinho, se adaptar, entender como que você se vira sozinho. Não é só ir lá e correr. Preparação, aonde você vai morar, documentação, tudo mais. Eu, por sorte, meu bisavô era espanhol. Então eu consegui ter o passaporte espanhol. Senão, só a questão do documento já é um problema. Como eu vou justificar uma criança de 14 anos tá na Espanha trabalhando, consigo visto de morar, para morar? Não é assim, entendeu? Então tudo isso é uma dificuldade que o europeu não tem. Fora o investimento, é muito dinheiro. Se eu não tivesse... meu pai não tivesse amigos e contatos que ajudassem a gente a conseguir um investimento, eu nunca teria nem ido para a Europa, porque minha família não tinha condição. Então, além disso, é escolher o projeto certo, escolher a equipe correta. Você acredita que é uma coisa, de repente o cara passa a perna, a moto não funciona, ou o cara você vai lá, paga e ele dá prioridade pro espanhol. Pro espanhol, para ele interessa que o espanhol ganhe, você tá lá pagando a conta, entendeu? Então, tudo isso é muito difícil. Hoje em dia, a gente... tem vários pilotos que têm muito potencial de chegar, mas, cara, se não tiver o investimento necessário para o cara poder estar numa equipe, ter uma moto boa e conseguir ter resultado, é muito difícil ele subir. Ele chega, às vezes fica... você pode ver, tem muitos que ficam 1, 2 anos, 3 e voltam. Eu tô lá há muitos anos. Consegui muitos resultados legais, fui campeão europeu, estive no Mundial na Moto 2, Moto 3 por alguns anos. E eu continuo na Moto E hoje porque é a categoria que eu consigo ter resultado e eu tenho uma boa oportunidade. Porque pra mim, assim, eu já sei o que é estar na categoria sem ter uma moto competitiva e não performar. Não faz sentido pra mim entrar lá na Moto 2 hoje e andar em 20º. Já sei o que é isso. Sim. Assim, eu tentei. Infelizmente, eu lembro que até hoje, 2018, cheguei campeão europeu da Moto 2, preparado, numa equipe que tava o Luca Marini, que hoje é piloto da MotoGP, e tinha feito pódio, pódio não, o Lourenço Baldassari, que era o companheiro dele, tinha feito pódio e ganhado corrida. Luca Marini andava entre os 10 primeiros. Tinha uma moto boa, tinha tudo para performar. Uma equipe que não era a melhor, mas estava ali. Aí o ano que eu entro na equipe, o cara briga com a fábrica, que faz o chassi, que é a Calix. A Calix fala, não vou vender mais nenhum parafuso para vocês se virem. E troca o chassi da minha moto em fevereiro. Eu contrato assinado, tudo certo. Patrocinador também colocando dinheiro na equipe, porque nada é de graça, né, pra você estar lá. E aí eu tive que sentar e aceitar o que eu tinha, entendeu? E aí, infelizmente, ali foi um ano que eu perdi muito tempo, porque não levou a lugar nenhum. Por isso que 2019 fui pra Moto E e estamos aí. Então, acho que esse meu trabalho também lá fora, me dedicando tantos anos, gera como eu posso dizer, uma referência, né, e um pouco... a vontade dos pilotos brasileiros tentarem chegar lá também. Muitos anos foi o Alexandre Baus, que eu sempre assistia e torcia. E eu acho que tantos anos lá me dedicando,
muitos pilotos têm como referência e querem chegar lá, me superar e chegar na MotoGP. Eu tenho uma pergunta que é relativa ao que você está falando, mas pela linguagem corporal do Fausto, ele deu uma erguida ali que eu falei, eu acho que ele tem uma pergunta que é 100% conectada ao que você está falando. Eu não sei se é simplesmente porque ele realmente concorda com você. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou até devolver para o Fausto, que sempre quem está no ambiente remoto fica desfavorável, né? Então, Fausto, jogo para você e depois eu mando a minha. Eu não sei se você vai fazer essa indagação. Quando o Eric falou de 2018, porra, a passagem dele pela Forward, que era uma equipe que teve presença na MotoGP, era uma equipe que tinha a bênção do Valentino Rossi, tanto que o irmão dele corria por essa equipe, então era uma equipe que se esperava que o Valentino fosse assumir quando parasse de correr, e deu tudo errado, a equipe se indispôs com os patrocinadores, e o Eric pagou um preço alto por estar lá num mau momento, né? Então, essa via de escape para a Moto-E, na época, a gente conversou sobre isso, né, Eric? Foi uma forma de poder compensar o investimento que ele não colheu de retorno, né, em 2018 na Moto2, vindo de um título espetacular no Campeonato Europeu em 2017. Então, essa passagem do Eric pela Forward na Moto2, porque ele teve passagem anteriores, né, pela GIR, que também não era lá essas coisas, mas especialmente a da Forward foi desastrosa, não porque você tenha colaborado de alguma forma para isso. O momento era desfavorável demais. Exatamente. Eu só fazendo uma continuação rapidinha, como você falou, eu tive a oportunidade, tanto que na Forward eu saí no meio do ano, né? Eu nem terminei a temporada, porque eu e meu companheiro, a gente não levantava do chão, os dois só caíam, a gente não conseguia pilotar. A Sutter era uma moto que era muito ruim naquela época já, tanto que foi o último ano depois dessa moto desapareceu. E aí eu tive a oportunidade da Moto-E e eu fui pra Moto-E com o pensamento de voltar pra Moto2. Só que neste meio tempo eu sempre tive ofertas e possibilidades, levando um caminhão de dinheiro pra andar numa equipe mediana ou ruim. Então assim, eu fazem muitos anos que eu corro e, cara, eu arriscar minha vida, hoje em dia, né, nos últimos anos, pra eu pagar pra mim correr, cara, eu prefiro ganhar o meu dinheiro que eu ganho, correr na Moto-E, ganhar a corrida e eu sou feliz, eu vou em busca do título mundial, vamos pra cima. Porque assim, eu já tive a chance de tentar em 2018 com uma equipe que não funcionava, eu só vou se for algo que vai fazer eu ter resultado. Aí, muita gente me pergunta, e aí 2023 foi pra Superbike, sabia que a moto não funcionava e tal, e aí você entrou no campeonato. Cara, foi uma oportunidade, claro, num outro campeonato, né? Eu continuei na Moto-E, mas fui pro Mundial Superbike. Foi uma oportunidade que, cara, talvez eu não teria de novo. Então, assim, eu até falo pra muita gente, né? Se coloca no meu lugar, eu como piloto ter a chance de ir pro Mundial de Superbike. E, na verdade, tudo que foi feito foi o que foi combinado. A Honda, desde o primeiro momento, a Midori, que é a dona da equipe, falou pra mim, Eric, a gente vai te dar um material igual a da HRC de 2022, e motor, chassi, tanto que meu chassi era igual ao deles, o motor também, a eletrônica não. Mas a Honda não estava funcionando. Agora melhorou um pouquinho. No final do ano, uma outra corrida anda ali em 7º, 8º, mas a moto não funciona. E aí o projeto era que tudo ia melhorar, tanto que todo ano a Honda faz evolução, muda a moto. Os caras estão tentando. Só que eu entrei no momento, mais uma vez, né, na Ford aconteceu, que eu entrei no momento que não tá virando, entendeu? Então eu tentei, a temporada foi difícil, me machuquei, tive dificuldade, mas aprendi muito, andei com uns caras, que andam demais, foi uma baita experiência pra mim. Só que a gente, junto com a Honda do Brasil, que é quem tá comigo há tantos anos, a gente falou, não faz sentido continuar agora. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos. Mas agora, eu tá lá, cada treino é aqui, dando o máximo, depois do máximo, 17º, 18º, 16º, e chão, e tenta, e assim. Sim. Um investimento que é feito para estar no Mundial de Superbike, pra Honda fez muito mais sentido. Eu falei, não, Eric, vem pro Brasil, a gente faz a temporada aqui, a gente tá junto, ativa a nossa imagem, e mais pra frente, por que não? A gente não pode voltar quando estiver funcionando. Porque eu sou piloto da Honda, todo mundo sabe, e eu continuo, porque eu sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei, por conta do apoio com eles, então, por isso que eu vim pro Brasil esse ano. Então, acho que é legal falar até pro pessoal que, eu sou um cara que sempre tentei, sempre busquei ter oportunidade, às vezes aparece pra uns, pra outros não, e assim, eu acho que o momento é eu sempre fazer o meu melhor, e a hora que aparecer a chance numa Moto2 ou numa Superbike, eu tô pronto. Eu não paro de treinar, não paro de me preparar. Quem me segue vê. O treino que eu faço não é pra correr de Moto-E. Eu não preciso
pedalar 16 mil quilômetros no ano, andar de moto 3 vezes na semana e toda a preparação que eu faço para fazer 15 minutos de corrida na Moto E. Eu quero estar pronto para isso e para mais, entendeu? E aí, se aparecer a chance, eu tô pronto para agarrar, entendeu? E aí chega a minha pergunta, que ela traz tudo isso de uma forma em conversão aí, que é, você na resposta da Moto E falou, tô muito feliz, mas sempre guiei moto a combustão. Você falou, não vou andar, convites da Moto 2 eu tive, mas se é para andar lá em Bagagésimo, não tô afim. Falou da oportunidade que é a corrida no Brasil. E obviamente a Dorna, a Liberty, seja lá como esteja a organização da MotoGP até 2026 com a prova no Brasil, eles vão explorar, óbvio, se o Pecco Bagnaia e o Mark Marquez se matando na Ducati, eles vão explorar isso, e eles vão explorar os brasileiros, eles vão explorar a imagem do Diogo Moreira, eles vão explorar a imagem do Eric Granado. E eu ouvi que há chance nessa construção de você voltar a alguma das categorias de combustão. Muito provavelmente, não sei se Moto 2 ou Moto 3, mas Não, Moto 3 não. Então, mas mais provavelmente Moto 2. Isso é real? Existe essa chance? Existe essa conversa, essa possibilidade de competir na Moto 2 em 26, até pegando essa tração que vem do movimento do Brasil voltar ao calendário? Sim, existe a chance. E, claro, eu tenho que dizer que a Moto E não vai estar no Brasil, eles não correm fora da Europa, então, assim, a Moto E não vai estar aqui. Então, para mim seria um sonho poder participar aqui, não aqui, né, estar na temporada, correr no Brasil também, porque eu não vejo sentido fazer uma corrida só, né, porque o nível é altíssimo e, mais uma vez, eu não quero estar lá para ser só mais um. Sim. Eu quero ir lá e fazer um bom resultado. Então, existe essa ideia, existe esse pensamento. Claro, meu foco principal é o título da Moto E esse ano. Mas, com certeza, como você falou, tendo a etapa aqui, muda muito, né, o cenário e a negociação e as ofertas e propostas, porque se você tem uma empresa que quer investir num piloto e o cara não aparece nunca no seu país, ele nunca tá aqui, tem muito menos sentido do que se ele vem, está presente no Brasil, tem uma corrida aqui, ele pode ativar esse patrocínio, ativar esse investimento. Então, muda bastante e pode gerar muito mais interesse. Então, assim, eu quero deixar acontecer, eu vou esperar as oportunidades e negociações e ideias irem acontecendo durante o ano. Isso é muito novo, né? Faz muito pouco tempo, mas com certeza tem a ideia. Eu quero que isso aconteça e eu vou fazer o meu melhor para que dê certo. Mas, como eu disse, eu quero ter uma oportunidade para ser competitivo e entrar para ficar, não é entrar, fazer um ano correndo no Brasil, legal, entendeu? Não quero isso. Então, eu já tenho bastante experiência, code de moto de alta cilindrada há muitos anos, então eu acredito que a Moto 2 é uma categoria muito difícil, eu acompanho e vejo, o nível é muito alto, então vai ter que ser feita uma preparação muito importante para entrar e fazer um bom papel. Mas, enfim, isso eu vou deixar acontecer e o foco é a Moto E e eu vou dar o meu máximo para conseguir esse título. Bom, assim, tem várias perguntas, mas assim, já nessa linha do que você estava falando, Eric, motor a combustão, V4, 4 em linha, elétrico ou 2 tempos? 2 tempos, não tem nem o que falar. 2 tempos é a nata. Sem comparação. Quem andou sabe do que eu tô falando, que é a escola de um piloto de verdade andar de 2 tempos. Rapidinho. A gente sabe que a Yamaha tá entre o 4 em linha e o V4, né? Você já pilotou os dois, né? Como é que você... Não, em V eu nunca andei. Você andou na Ducati, não andou na Ducati? É verdade. Você tem razão. Você tá sabendo mais que eu. É que eu sou piloto Honda, Fausto, não fala isso. A nossa enciclopédia, basicamente. Andou de Ducati. Verdade, eu fiz o teste da MotoGP. Sim. Isso é maravilhoso. Como é que você vê assim, essa diferença de pilotagem de uma V4, que você teve uma pequena experiência, mas pilotou a moto, de uma 4 em linha? Bom, eu acho que o motor em V hoje em dia é o que tá virando, né? Hoje em dia todo mundo tá aí nesse sentido e eu acho que não deve demorar pra Yamaha ir nesse caminho também. É a única marca, né, hoje em dia na MotoGP que tem o motor em linha. Mas eu acho que a moto tem, no meu ponto de vista, tem um pouco mais de torque de baixa e isso é o que
É o que parece, né, E pilotando. faz menos curva, né? É o que se fala, né? Que tem mais potência e menos estabilidade em curva. Exato. Mas hoje em dia tem tanta tecnologia e as motos estão num nível tão alto, né? Que acho que sendo em linha, sendo em V, tem um potencial muito alto, né? Então, pô, eu corri no Mundial de Superbike e diferente do que todo mundo pensa, a moto de CBR 1000 tinha só o nome. Porque é um protótipo completamente diferente da moto que tem na rua, entendeu? Então é outro chassi, outra gasolina, eu não esqueço em português, depósito, outro tanque. Né? E a moto Mas é 4 em linha, né? É 4 em linha. 4 em linha. Não faz V4. Mas era réplica, muito potente. A moto anda muito mais. Mas, enfim, eu acho que o Inve hoje em dia tá com mais força. Explica melhor os 2 tempos. Por que essa paixão? Então, a moto 2 tempos, quem já pilotou já teve a sensação que a entrega de potência do motor 2 tempos, ele é muito... Se você não é um piloto... Falando bem claro, se você não é um cara que acelera e anda rápido, na pista, pelo menos na rua, eu nunca andei. Você não consegue ser rápido. Se você não tiver velocidade, a moto não vai entregar potência, porque em baixo giro, ela não entrega nada, ela... De uma vez, ela sobe o giro muito rápido. Então, minha base inteira... Ó, eu comecei a correr de moto em 2003 até 2011, ou seja, todos esses anos eu andei de moto 2 tempos, 50, 70, 80, pé-GP 125, que é a GP 125, que é a moto que vale a Moto 3, né? Então, você tem que ter uma velocidade de curva e entender muito o motor. Fausto sabe, já andou. Se você não tá naquele ponto de entrega de potência com o acelerador, você não consegue performar. Então ele é muito mais delicado, é muito mais difícil. E assim, se você não tá nesse ponto e você tá um pouco abaixo, aí que tá o perigo, porque ela vai entregar de uma vez. E aí a hora que a moto escorrega, vlum, te joga pra cima. É algo que a moto 4 tempos não. A moto 4 tempos tem torque sempre. Então ela sempre vai te dar uma entrega de potência parecida. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não é tipo engasopou e uau, entrega de uma vez. Então a moto 2 tempos é tipo para piloto de verdade, sabe? Então isso que é legal. A faixa de uso é estreita, né? A faixa de uso lá em cima. Mas quando entrega, sai igual uma bala. Exato. Tem que saber. 4 tempos ela te empurra pra frente. Exato. Mas é muito bom. Assim, fala a máquina. Tá vendo? Essa é a graça de ter um piloto, né, aqui com a gente. O cara que entende do negócio e que, inclusive, sabe explicar muito bem, né? Eu tenho certeza que a galera que tá assistindo em casa tá assistindo e tá entendendo. Desculpa. Mas, Eric, a gente já passou tangencialmente, o Fausto deu uma entrada agora nesse assunto. Eu queria também um pouco como que foi para você... Desculpa, gente. Como é que foi acompanhar esse último ano do Mundial de Moto Velocidade? Porque a gente teve uma temporada para a história, basicamente, né? Jorge Martin versus Pecco Bagnaia, uma disputa que foi fantástica do começo ao fim e acabou dando, né, o título à regularidade do Martin, apesar de 3 vitórias contra 11 do Pecco. Eu queria que você falasse o ponto de vista da pessoa que acompanhou isso, que estava envolvido dentro do Mundial e que também, com certeza, conhece a grande maioria dos pilotos que estão ali na MotoGP hoje. Foi uma baita temporada. Eu assim, antes de ser piloto, eu sou um apaixonado, né, por 2 rodas, no geral. Então, a gente até tava falando antes daqui da transmissão, que eu, final de semana, fiquei acompanhando o Supercross lá, do Campeonato Americano. Tô acompanhando o Dakar também, vendo como de carro, de moto, de tudo. Então, eu sempre tô muito ligado. Eu sempre tive boa relação com o Jorge Martin, a gente já treinou junto várias vezes e, falo muito com ele. E eu torcia muito para que ele conseguisse, porque, assim, eu sou muito fã do Marc Marques, sempre foi uma referência para mim, sempre acompanhei a carreira dele. Esse ano ele fez um negócio, assim, para mim, incrível, né? De andar com a moto que era um ano mais velha, que era claramente que a moto dele andava menos, dava pra ver. Quem entende de moto via que a moto dele não era igual. Não, dava pra ver pela televisão. Na televisão. Você não precisava dar na pista. Então, se na TV você via, imagina ao vivo. E aí depois você acaba descobrindo a diferença. Então, por exemplo, uma coisa que... ele até me comentou... Ele não, né? O mecânico que trabalha com ele trabalhou com ele esse ano, trabalhou comigo 3 anos no Campeonato Europeu. Hoje em dia vai ser mecânico do Aldeguer. Ele falou que só para começar uma mudança que faz muita coisa, a altura que a moto desce da moto 23 para 24 para 25, cara, acho que é uns 8 milímetros. É um negócio assim, a moto baixa muito mais. Então, só para começar,
em cada reta ele já ganhava muito tempo. Então ele andou um pouco com a 24, já foi pra 25 e ele falou, meu, que coisa linda. Tanto que ele até na entrevista falou assim, a moto ganhar umas 2 décimas na reta é bom, né? Então, assim, ele fez uma baita temporada, mas pela questão toda da negociação e aí colocarem o Mark, não colocar o Martin, eu falei, cara, ele precisa ganhar o campeonato com a moto satélite pra ele ir pra Aprilia sendo campeão. Entendeu? Por ele. A história é linda, cara. É. Assim, pra mim ele merecia, por ser meu amigo e pelo resultado, o cara foi campeão. Mas o Marx é o Marx. Então, assim, é difícil você... Teria que ter 3 motos na equipe de fábrica pra ser leal com todo mundo. Que eu não tenho dúvidas que esse ano o Marx vai brigar pelo título e ele pode até ser campeão. Mas pelo Martin eu torcia muito pra que ele ganhasse. E, cara, deu certo. E eu tô torcendo. Ele falou que vai usar. Mas eu não sei se é real. Que ele corra com o número 1 de Aprilia. Vai ser maravilhoso. Ah, ele tem que usar um. Ele tem que usar. Vai ser muito legal. E aí... Pois se você ganhar o campeonato de Moto E, você vai usar o 1? Por que você usou o 51 e não mais o 57 agora, atualmente? Aproveitando essa numerologia. Bom, se eu for campeão... Cara, eu não sei. Eu acho que é legal colocar o número 1, né? Porque... acho que é tradição. Antigamente sempre usava, né? E depois que o Valentino mudou isso, né? Porque até o Valentino todo mundo usava o número 1. Sim. Mas eu usaria assim, o número 1 é legal. E aí, em relação ao 57, eu comecei com o 51, né, Fausto? Desde pequenininho. E aí depois, eu era menor de idade, começou a ter um pouco a ligação com a bebida. E aí não era legal, né, visualmente, um menino de 10 anos usar o número 51 na moto. Por mais que não tivesse ligação, aconteceu de ter alguns comentários na internet, não era tão conhecido. Mas, pô, boa ideia, nananã. Então... Aconteceu que teve um ano que tinha um piloto com o número 51 no campeonato que ia correr. E aí foi a chance. Eu falei, não, vamos mudar pro 57. E aí, tanto que depois eu fiz 18 anos e voltei a usar o 51. Tanto que... Interessante. Aí depois eu continuei. Até hoje não tive nenhum piloto que usou o mesmo número que eu, então eu tô com o mesmo há muito tempo. E no seu caso, por que o 51? Já que não é por causa da boa ideia. Você pega, por exemplo, o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 fala que é por causa do Palmeiras. Então, o Attila Abreu é 51 também. Por causa do Palmeiras? Porque o Mundial... O Mundial do Palmeiras. Mundial que o Palmeiras... Porque tem toda a discussão que o Palmeiras não tem Mundial. Mas o Palmeiras defende ter o Mundial em 51 porque teve um torneio muito importante no Brasil, a Taça Rio, que foi em 51. Então, ele diz que é por isso. No seu caso, o 51 é por quê? Eu sempre, desde pequeno, né, quando eu assistia as corridas, eu via as comemorações. Na época, o Valentino Rossi ganhava a corrida e era campeão, o Max Biaggi, Sete Gibernal. E aí eu sempre via, quando os caras eram campeões, eles colocavam o número 1 na moto. E eu falava, nossa, o dia que eu correr de moto e eu for campeão, eu quero ter um número que já tenha o 1. Para eu só tirar o do lado e deixar o 1 porque eu vou ser campeão. E aí, eu não sei por que eu gostava do 5. E aí eu falei, não, vou deixar 51. Na época a gente até falou com uma numeróloga e tal. E aí eu lembro que na época o meu número da sorte tal era o 7. E eu falava, 71 não é legal. Ou 17, eu não gostava. E tinha um cara que correu comigo que era o número 17. Aí eu falei, não, 51. Aí o dia que eu mudei, eu botei 57. Porque eu gostava do 7, entendeu? E aí, desde então tá isso. E sempre que eu sou campeão, eu tiro o 5 e deixo 1. A gente desviou aí pra numerologia, que eu gostei, eu me interesso muito por esse papo, porque eu sou super supersticioso, coisa que eu não... Diga, Fausto, você levantou a mão aí, diga. Não, eu só queria pra falar, o Eric falou que quis dar um bom exemplo quando mudou pro 57, e sobre bons exemplos, sobre Valentino Rossi e Eric Granado, tem uma imagem antológica de 2004, do Eric garoto, em 2004, o Eric garoto 7 anos, e o Valentino tinha um dígito, tô falando? Foi na última etapa do GP do Brasil. Nossa. Fala você, Eric, é melhor você contar. Foi a última vez que o MotoGP veio pro Brasil, em Jacarepaguá. E aí, naquela época, o Wilson Yasuda conseguiu uma credencial para entrar no box. Meu pai, a gente foi de carro pro Rio de Janeiro. Eu tava começando a correr de moto. 7 anos. 7 anos. Você lembra disso? Eu lembro de eu estar lá e eu lembro desse momento da foto. Lembro de eu entrando no paddock, vendo o Gibernal passando o Gibernal. Eu era pequenininho, né? O Gibernal daquele tamanhão. E aí, eu consegui acesso só para entrar nos boxes. O Fausto lembra, tinha aquela
aquela ponte que passava do lado da curva dos 90, e eu assistia a corrida da curva dos 90, que aí você atravessava a rua, você via a curva 2, né? Então eu ficava pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E aí eu lembro que até o Valentino caiu na corrida, na curva dos 90, na minha frente. O Gibernal caiu, um dos dois caíram. Makoto Tamada ganhou a corrida. E aí, um momento, o Yasura tava lá, meu pai conhecia o Yasura, porque meu pai correu de moto no passado. E aí ele falou, pô, leva o Eric lá dentro, tal. E aí ele deixou entrar no box uma marca de moto que é WCR, sei lá, uma moto azul. WCM, né? WCM, Eu lembro de você sentado nessa Eu tenho uma foto nessa moto, é isso aí. E aí, andando pra lá e pra cá, o Valentino tava dando autógrafo. Aí eu cheguei e falei, foto, né? Não sabia falar. E aí ele era patrocinado pela Gauloises, né? Que é uma marca de cigarro. E aí, por respeito, por ser uma criança, ele fez a foto tampando o patrocínio. Você jura? Eu tenho essa foto aí. Caramba. Mas que interessante, porque... Essa foto viralizou muito, porque, é engraçado, né? Ele colocar a mão pra tampar o patrocínio porque eu era uma criança. Cara, um cara era Tech 3, era Tech 3, né? A equipe era Tech 3. Fausto, um cara desse tamanho, esses caras têm tanta coisa pra pensar, o cara tem essa coisa de... Quanta gente bate foto, quanta gente pede ele ter... Não, a criança... E aí, uma coisa muito engraçada. Eu fiz quando eu tava no Mundial, depois eu fui conhecer ele realmente, né? Conversar com ele quando eu entrei no Mundial em 2012, 13. 2013 mais, né? Que eu tava na Moto 3 e aí eu algumas vezes encontrava com ele. E a primeira vez que eu conversei com ele foi quando ele veio pro Brasil, no começo de 2013. Uma gravação lá no Velocitar. Tava eu, o Leandro Melo, e a gente tava fazendo uma gravação pra um patrocinador meu, não lembro qual que era a situação. E aí eu conversei com ele, né? Ele falou, tô vendo que você tá fazendo a pré-temporada, ele acompanha muito, ele gosta muito, ele sempre tá ligado em tudo. E aí eu aproveitei essa oportunidade pra levar a foto pra ele assinada. Assinada não, uma foto pra ele assinar. Pra ele assinar e uma pra ficar pra ele. Falei, cara, isso aqui sou eu, quando você veio aqui no Rio de Janeiro, fazem 10 anos. Aí ele falou, não acredito, ele guardou a foto pra ele. E aí, pô, sempre que eu encontro com ele, às vezes a gente tem um pouco tempo pra conversar, mas ele fala. E mesmo que eu encontre poucas vezes, sempre me tratou muito bem. Eu levei um presente pra ele em 2021, que ele era da mesma equipe que eu, né? Quando eu corria na Moto E, ele corria na equipe da Petronas e eu era da mesma estrutura. Então, cara, todo final de semana eu almoçava e jantava no mesmo lugar que ele. Pra mim era loucura. Ele sentava do meu lado e falava, ele tá aqui. Sim. Só que virou normal, né? Você encontra o cara todos os finais de semana. Então, às vezes ele, e aí, eu tô vendo como é que tá indo, se tá indo bem, tal. E é o Ademar Cabral, que é um baita parceiro que faz motos e carros miniatura, fez uma moto, vou levar pra ele. E aí, eu dei de presente pra ele essa moto, o Ademar que deu a moto, mas eu que entreguei. E aí, acho que isso ficou muito marcado, né? Ele, desde então, sempre que ele me vê, me cumprimenta e super querido. Quero fazer uma pergunta que não é polêmica, mas pro público porque a gente tava falando da MotoGP o ano passado, eu ia trazer 25, mas agora com o gancho do Valentino. Valentino deve ter sido a sua memória afetiva na infância. Você começando a competir, Valentino Rossi. Aí a memória infantil. A memória juvenil, que é aquela da adolescência, já é o Marques talvez surgindo, mas você também já estava mais lá, então talvez tivesse menos esse romantismo, embora muito jovem. Na parede da família Granado, no quarto de Eric Granado, o pôster, parede pequena, só cabe um, é do Valentino ou é do Mark Marques? Valentino. É o Valentino. Mas o pôster que eu tinha na minha parede era do Alexandre Barros. Ah, que legal, que legal. Eu tinha do Alexandre Barros e tinha um do... Acho que meu pai conseguiu quando ele foi num GP 90 e pouco, ou 2000 e pouco, acho que era do Abe, ou um piloto japonês. Sim. E eu tinha um pôster do Abe. Tem que ser do Abe. E aí 90 era o Abe. E aí eu tinha um pôster do Alexandre que ele assinou pra mim quando eu era pequeno. E aí era o que eu tinha. Sim. Mas você entendeu a metáfora? Entendi. Assim, quem é o seu favorito? Valentino Rossi. Por quê? Porque eu acho que ele revolucionou o esporte, né? A MotoGP é o que é hoje por causa dele. Primeiro que ele fez algo que ninguém fez, que é ganhar mais de um título em 2 marcas diferentes. Ele vencia as corridas de uma maneira diferente, sabe? Tinha momentos que parecia que ele tava brincando com os caras. Ele deixava pro finalzinho e passava. E eu acho que ele sempre demonstrou ser diferente, né, do que os outros pilotos. O Marques tem um nível altíssimo. Eu acho que ele é o cara mais capaz de chegar ao limite, ultrapassar muitas vezes, né? Porque se tem um cara que, não tá nem aí se ele caiu 1 ou 10 vezes, é ele. Ele é um cara que, assim,
muito persistente. Mas até a metade dos títulos dele com a Honda, ele não tinha a pior moto. Depois ele tinha uma moto muito ruim, mas no começo a Honda era muito boa. Quando o Pedrosa estava lá, a moto que funcionava. Na Moto 2, a moto do Marques era muito boa também, então ele tinha uma boa estrutura. E o Valentino Rossi, cara, ele sentou na Yamaha que ninguém andava. Ele foi lá e foi campeão 1, 2, 3 e 5 vezes de Yamaha. Infelizmente não deu certo na Ducati, depois ele voltou pra Yamaha e quase ganhou de novo. E eu não sei, ele sempre me... Acho que como eu era muito pequeno, foi assim, Claro. é o tipo de ídolo que quando você tá perto você fica nervoso, sabe? Hoje em dia não, mas eu tava perto, caraca, ele tá aqui. É a mesma coisa que hoje encontrar o Cristiano Ronaldo. Ele tá aqui do meu lado e fala, meu, o que eu vou falar pra ele? É uma coisa muito distante, sabe? Já o Marques, como eu encontro mais vezes, já treinei com ele e tal, acho que é um mais próximo. Mas são duas lendas, não tem nem o que falar, né? Mas é engraçado, esse negócio da lenda, do ídolo que o Eric falou é muito real, né? O ano passado a gente teve a primeira vez o WEC aqui no Brasil, o Valentino correndo, e é engraçado porque você sentia que você tava na presença de alguém gigante. Era o piloto do WEC, do mesmo jeito que na Fórmula 1, né, a galera fica em torno do box da Mercedes, ficava, né, até o ano passado, para tirar uma foto com o Hamilton. No WEC era o Rossi, todo mundo ficava ali na WRT para tentar tirar uma foto com o Rossi, ele era o grande ídolo. Então eu entendo isso que você falou, quando eu tirei a foto com o Rossi no passado, eu falei, cara, eu zerei o fim de semana, tá aqui, eu não preciso fazer mais nada esse fim de semana. Não, ele é... E assim, ó, o que ele representa pro esporte, né, algo... Hoje em dia você vai num GP... Tá cheio de gente com a roupa do Valentino Rossi. Já fazem 3 anos que ele não corre. Você falou da coisa do número 1 que ele não usava. O 46, pensa, não é um número comum, né? Assim, de vários esportes. Cara, o 46 você pode olhar em qualquer lugar, você sabe. O Valentino Rossi. O Valentino virou o 46, Sim, entendeu? você vê na rua o 46. Pra quem não gosta de moto. Até. Sabe que é proibido usar na Moto 3 e Moto 2, né? Ah, é? É que nem o 6 da NBA hoje em dia. Não pode. É o número dele. Loucura, né? Assim. É isso, e faz sentido, né? Porque você constrói toda uma identidade em torno disso, né? Você vende camiseta, você faz as suas postagens em redes sociais. Então, realmente faz sentido, porque aí confunde com uma coisa tão icônica que é o 46 dele. Não, o cara é único. Fausto, o gesto que ele fez de tampar o principal patrocinador da equipe, porque você era uma criança, é assim, foi isso que o distingue. É isso que o distingue de outros grandes pilotos, grandes campeões. Com certeza. Isso. Agora eu quero trazer outra coisa mais espinhosa. 2025. Marques versus Bagnaia. O que vai acontecer? Porque é o que você disse, com a moto velha o Marques impressionou. E há quem... O Alex estava aqui recentemente, Alex Barros, que você tinha um pôster, estava aí recentemente nessa cadeira, e ele acha... Claro, ele respeita o Bagnaia, mas ele acha que pelo que é o furacão Marques, ele acha difícil segurar. Como é que você vê? Eu tenho uma visão muito parecida, viu? Depois do que eu vi esse ano, o que ele fazia com a moto que andava menos, e ele quase ganhava corridas, ele ganhou corridas, e nas que ele não ganhava, ele era o destacado melhor da Moto 23. De longe, dificilmente alguma Moto 23 chegava na frente dele. E esse ano, para minha surpresa, né, tinha uma diferença muito grande da 23 para 24. No ano passado, a 22 era melhor que a 23 no começo. Tanto que o Bezek deu um aperto no do Bagnaia no começo. Ele vence corridas, chega a liderar o campeonato. E depois acertaram a 23, ela começou a funcionar. Mas aí, pra 24, que até o próprio Bagnaia falou, eles fizeram uma junção do que a 22 era boa com a 23 e fizeram a 24. E parece que a 25 é ainda melhor. Então, ele tendo o mesmo material e tendo as mesmas condições, eu acho que ele vai ser muito difícil de bater. Mas eu acredito também que vai ser muito os dois. Eu acho que vai ser, se não for um, vai ser o outro, sabe? Primeiro e segundo. Tem que entender agora um pouco... o Bagnaia sempre foi o cara líder dentro da equipe. E o Mark Marques sempre foi o cara líder. Então, vai ser interessante ver como eles vão lidar com isso. Porque o Bagnaia, eu sou italiano, sou campeão, sou piloto da Ducati e eu que mando aqui. O Mark Marques, eu sou 8 vezes campeão... Eu que mando aqui, entendeu? E eu não sei, conhecendo o Marques, como ele eu acho que vai virar um caos aquela equipe. Vai acabar a boa companhia, a amizade, eu acho que os caras não vão se falar depois, vão cumprimentar só por educação e não vai ter nada de simpatia e amizade. Mas não é o que você acha, Fausto? Fausto acha mesmo, eu acho.
Acho que já teve esse tipo de convívio conflitante, já teve Dovizioso e Lorenzo. Né? Não, Valentino e Lorenzo Rossi, né? separaram então, o boxe. Ele chegou um momento que o Valentino pediu pra fechar o boxe. Não tinha contato, telemetria, nada. Valentino e Lorenzo. Lorenzo. Mas você falou, conhecendo o Max, ele tem esse perfil? É isso? Descreve pra gente. O que eu sinto é que ele é um cara que ele domina muito o ambiente que ele tá. Por quem ele é, porque ele, é a lenda que ele é, mas ele traz muitas pessoas pra ele. E isso acho que às vezes quem tá do lado acaba se incomodando. Por exemplo, o Pô Espargaró na equipe da Repsol foi minguando. Ele começou bem, tanto que teve um ano que ele começou no Qatar fazendo pódio e o Mark Marques não. E aí depois o cara vai desaparecendo, porque acho que ele é muito forte mentalmente e também a velocidade que ele tem, o que ele gera dentro da equipe. Tem um documentário que ele fez, não sei se você já viu, Fausto, que ele fala, na época que ele tava com o Pedrosa, que tinha vezes que chegavam peças. Você já viu esse documentário, Fausto? Chegavam peças que ele sabia que pro Pedrosa era melhor, que ele sabia que era melhor, mas ele falava que não gostava só pro Pedrosa não usar. Porque ele falou, não, com a outra peça é pior pra ele, então vamos com a outra. Você acredita? Pra ver como o cara é. Ele tem essa capacidade, tipo assim, nem que seja pior, se é pior pra ele, eu vou assim. Então, isso daí na cabeça, o cara do companheiro, se o cara não for muito forte mentalmente, quebra o cara. Então, eu acho que vai ser... Nesse mesmo documentário, né, o Eric, tem ele falando assim, o primeiro que eu quero derrotar é meu companheiro de equipe. Exato. Ele fez isso com o Pedrosa e fez isso com quem dividiu o boxe com ele. E o temperamento dele, expansivo, bababá, dança, pula, canta, né? E o temperamento do Banhaia é completamente diferente. Tanto que o Banhaia deu uma declaração recente que ele falou que estava, até durante a lua de mel dele, ele estava pensando nos erros que ele tinha cometido, né? Enquanto a gente tá falando de um Marques que conseguiu mexer os pauzinhos nos bastidores para desfazer o acordo da Ducati com o Martin e contratar ele. Imagina que o Marques vem subindo e o Bagnaia foi um ano que ele caiu, né? Sim. Caiu ele não venceu de novo. Então, é um que vai começar... voando e outro que vai, precisa ir atrás do prejuízo. Aí tem um ponto que também acredito que pode acontecer. O Bagnaia, quando ele tá inspirado no dia, é difícil ganhar dele. Então, eu não sei se ele vai entrar no mood igual ele entrou no final do ano, que ele ganhou 3 corridas seguidas, fez as poles, ele tava, no nível muito alto. Mas ainda assim, na última corrida, o Mark Marques, até faltando 6 voltas, tá colado nele, com a moto 23. Sim. Entendeu? Então, vai ser interessante. Eu acho que vai ser muito os dois. Torço muito para que a Aprilia ande bem, que a Honda ande bem também. O Quartararo com a Yamaha também, eu acho que deu uma melhorada no final do ano. Foi. E que estejam mais motos ali, porque senão vai ficar um campeonato de 2, né? O que parece que vai acontecer é isso. Eu não sei também o Didier Antônio com a 25, se ele vai se surpreender, ele andou bem. Então, vai ser interessante. Ô, Eric, já encaminhando aqui para a parte final do nosso papo, já estamos batendo em quase 1h15, mas eu queria também que você falasse um pouquinho do futuro, né? A gente falou bastante da questão de motos, motores, etc., mas a gente está tendo muita discussão sobre a moto de 2027 da MotoGP. Eu queria a tua opinião, o que você achou? Foi uma boa decisão? Talvez pode ser um erro, essa diminuição do número de cilindradas? Bom, eu acho que a questão da cilindrada é irrelevante, né? Hoje em dia tem tanta tecnologia e tanta eletrônica que eles vão virar igual ou mais rápido. O que acontece? Pra galera de casa entender. Você tem uma moto muito potente, é positivo de um lado e muito negativo do outro. Se você não tiver uma eletrônica que coloca essa potência no chão, ou seja, você consegue usar essa potência, não serve de nada. Então isso acontecia muito comigo na Superbike. A minha Honda andava muita potência, mas a eletrônica eu não conseguia. Não funcionava, ou talvez a forma que o chassi é feito, a rigidez e tal. Então a moto ou ela escorregava ou ela levantava. Ou escorregava ou ela levantava. Eu não conseguia botar a potência no chão e andar pra frente. Algo que a BMW no Superbike trabalhou muito e conseguiu se igualar a Ducati e até superar. O Rasgateugo foi campeão, Perdeu 2 etapas e foi campeão. Superando os caras final de corrida, pneu gasto e tal. Então, por exemplo, para uma moto de alta cilindrada funcionar bem numa pista de corrida, basicamente a gente precisa no miolo de uma moto que é 600 e na reta de uma 1000. Então você ter a potência de uma 1000 no S do Pinheirinho, de Interlagos, não serve de nada. Você não vai usar. Pelo contrário, só pode te atrapalhar se tiver muita potência. Então, basicamente, eles vão adequar
o que esse motor de 850 cilindradas entrega, a forma de usar essa potência dentro da pista. Então a eletrônica vai fazer todo o papel. Então, assim, sinceramente, com a tecnologia que tem hoje em dia, eu não acho que vai virar mais lento. Vai funcionar igual. Talvez vire mais lento por conta da diminuição de aerodinâmica. Sim. E também a remoção, né? Eliminar a questão do rear device, né? Que faz a moto abaixar. Isso faz a moto correr muito mais e empinar muito menos. Porque hoje em dia na Superbike a gente não tem o rear device, então o wheelie é algo que atrapalha muito. Então você pega uma pista muito travada, como tem tanta potência, a moto empina de quarta. Então é primeira, segunda, terceira, quarta, você brigando, tirando a mão, a eletrônica cortando. Com o rear device, a moto cola no chão, o piloto vira o acelerador e a moto faz tudo sozinha, entendeu? Por isso que hoje em dia tá tão igualado e tão difícil de ultrapassar. Pode ver que tem muito menos ultrapassagem hoje. Os caras estão ali, a corrida inteira, tem que pensar em uma curva para ultrapassar e tem que ser certeiro. Igual o Bastianini Misano com o Martin. Teve que entrar batendo, senão não consegue passar. Todo mundo freia tarde, todo mundo acelera cedo, a moto anda igual, não tem como passar. Sim. E a Moto E é muito parecido também, por mais que é uma outra categoria, é muita igualdade. Então eu acho que tirando a aerodinâmica, vai diminuir a turbulência, porque hoje em dia você vê aquele tombo do Viñales com o Bezek em Austrália, ali foi pura turbulência. O cara tava atrás, criou uma turbulência, o Viñales não teve o que fazer, chapou no Bezek. Sim. Então acho que eles estão mudando para melhor, eu acho. Principalmente esse negócio de tanta eletrônica, da baixa traseira, a moto parece que tá colada no chão e não é natural, não é normal. E acho que a Fórmula 1 também tá indo um pouco nessa direção, né? De tirar tanta ajuda e, voltar o piloto a ter mais o controle, entendeu? Porque a aerodinâmica faz a moto colar muito no chão. Se você vê ao vivo, você se impressiona. Porque às vezes na televisão você vê, tem ali a asa dianteira, uma outra ali, mas de perto tá cheio de aleta, sobe aqui na lateral, debaixo da balança traseira, debaixo da carenagem, um negócio que desce atrás da roda. O protetor do freio fecha a roda dianteira. Então, é muita coisa que eu acho que eles tirando vai ficar mais natural. A moto vai ter o movimento de sempre, vai poder andar mais colado, entendeu? Um piloto no outro. Sim. Então, acho que vai ser legal. Interessante. Felipe, alguma pergunta para fechar? Não, só para arrematar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo as montadoras em crise, né? Você falou da Ducati, desse binômio Marques e Bagnaia, que deve ser a tônica do campeonato. A gente teve um fim de ano bom da Yamaha com o Quartararo. A Honda, o Alex Barros, acha que vai pôr ali uma grana para trazer. A gente sabe de todo o problema da KTM. Então eu queria que você falasse... Aí, obviamente, eu estava falando, quando eu falei das montadoras em crise, estava falando mais até da KTM. Mas como é que você vê o potencial de reação? Quem você acha que está mais no trilho de, se não pegar a Ducati, ser quem se coloca acima dessas outras? Bom, começando pela Honda, eu acho que eles fizeram uma escolha muito acertada de colocar o Espargaró como piloto de testes. É um cara muito experiente, já trabalhou como piloto da Suzuki, conseguiu ajudar a desenvolver a Suzuki, mas principalmente fez a Aprilia ser uma moto que andava último, penúltimo a ganhar a corrida. Então, acho que vai ajudar muito. A questão é que basta a Honda trabalhar um pouco no formato europeu, né? Porque eu estive lá dentro, né? Quando eu estava no Mundial, eu falava diretamente com os japoneses e como eu posso dizer, por método de trabalho, o japonês é muito mais lento do que o europeu. Então, assim, a Ducati chega lá para um teste com 12 carenagens diferentes para testar, mais 3 balanças traseiras, mais 4 chassis, porque eles são assim. E a Honda e a Yamaha chega com um chassi e uma balança, e testa esse chassi o dia inteiro. Depois testa a balança o dia inteiro. Bom, vamos fazer o check-up, amanhã a gente vai fazer tudo de novo para conferir se realmente vai ou não vai, entendeu? Porque é o método de trabalho deles. Isso faz você perder tempo. Então, eu espero que o Aleix, entrando lá junto com a equipe dele, porque ele levou o técnico dele também, que é muito bom, que é o Antônio Jimenez, e talvez eles mudarem um pouco esse pensamento e ele dar um feedback, né? Porque até agora o Stefan Bradl era piloto de testes, que é um piloto bom, mas ele tá muito tempo fora. Então talvez ele não tá, digamos, tendo a mesma visão que o Espargaró, que tá lá dentro, tem. E junto com o Nakagami, que agora vai entrar para piloto de teste também. Então acho que a Honda vai melhorar. Não acho que vai brigar por vitória, mas vai melhorar. E a Yamaha eu acho que vai tá pelo menos ali entre os
6, 7 primeiros com o Quartararo. Vamos ver se o Rins ou de repente o Oliveira, que também vai ter moto oficial, consegue, né? O Miguel é um baita piloto, gosto muito dele, acho que ele tem muito potencial. Mas a primeira a estar perto da Ducati é a Aprilia, no meu ponto de vista. Demonstrou isso esse ano, né? O Viñales venceu corrida, fizeram pódios. Foi a única marca que conseguiu estar no pódio junto com a KTM. Mas a KTM acho que apareceu um pouco menos que a Aprilia. E a Aprilia e a KTM, cara, não sei. Eu acho que eles têm ótimos pilotos agora. Eu acho o Bastianini um puta piloto. Desculpa a palavra, pessoal. Tranquilo. Eu acho ele muito competente, muito bom, principalmente na gestão dos pneus. Ele, final de corrida, Impressionante. quando ele tá no dia, cara, pode ter o piloto que for, ele vai passar e vai abrir, porque ele tem uma gestão boa. Maverick Viñales eu acho muito bom também. Não entendi essa mudança, sinceramente, porque ele tá numa moto que funcionava muito bem, mas o Maverick é um cara um pouco especial, ele tem às vezes umas atitudes que não dá pra entender, mas talvez é o que ele precisa, ele vai lá e vai ganhar, entendeu? Não sei. Às vezes ele é muito talentoso. Eu acho ele um cara muito talentoso. E, claro, o Acosta, né? A sensação que tem uma capacidade de aprender bizarra. O cara chegou e na primeira etapa tava brigando pelos 5 primeiros. E o ano inteiro demonstrando que ele tem muita capacidade. Então, mas eu acho que vai estar ali entre os 5. Né? O pódio, eu acho que a Ducati vai fazer lock primeiro, segundo e terceiro. Acho que quase cada final de semana. Senão vai ter um terceirinho da Aprilia. Aí cai um ou outro, faz um segundo. Aí uma corrida de chuva, uma KTM ganha, sabe? Mas a diferença ainda, principalmente em corrida, é grande. Em qualifying eles estão próximos, mas em corrida, a Ducati, com a tecnologia que eles têm, tá um passo à frente. Dá um salto. Fausto, pra fechar também? Pra fechar, claro. Por mim, não, né? Não, Mas, a gente tem... Só de histórias aqui, a gente pode continuar. Pra umas 5 horas, mas a gente tem que garantir que o Eric volte outras vezes pra contar mais histórias. Então, o Eric já falou em relação aos pilotos. Eu acho que o campeonato vai estar bem afunilado entre os dois pilotos da Ducati, não por falta de talento, mas pelo equipamento que eles têm, e eventualmente o de Gian Antonio, que também tem um equipamento, pode surgir. Mas nas outras classes, o Eric, quem vai ganhar a corrida, depois, mas a corrida em especial em 2025, na Moto 2, na Moto 3 e na sua classe, além de você? Bom, na Moto E, o desejo é que eu ganhe o máximo possível, né? É isso aí. E consiga muitas vitórias, mas o principal é o campeonato. Então, se for igual o Bagnaia, eu ganhar 3, o outro 10, eu ser campeão, tô assinando agora aqui, ó. O importante é o título. Então, acho que meu companheiro é o cara mais... que tem uma velocidade muito boa, tem muita experiência, já foi campeão. Acho que ele vai ser um cara que vai estar disputando por vencer sempre. O campeão atual, que é o Garçot. E esse ano entram outros pilotos, tem o Lorenzo Baldassari, que é um cara que já correu na Moto 2, correu no Superbike comigo também, é um cara rápido. Tem outros pilotos novos que eu não lembro o nome agora, mas acho que na Moto E todo mundo tem chance de vencer, é muita igualdade. O Oscar Gutierrez, que entrou esse ano também, um cara que andou muito bem esse ano, já correu comigo no Campeonato Espanhol de Superbike. Então acho que vai ter muita gente ali na disputa, mas espero que eu esteja sempre ali no top 3, que é o foco, né? Depois a Moto 3, eu acredito que o Ángel Piqueras é um cara que tem muito potencial. Esse ano entrou, Rookie do ano, venceu corrida, fez pódio e performou muito bem. José Antonio Rueda, que é um piloto da KTM, também anda muito bem. Esse ano eu esperava um pouquinho mais dele, mas ele teve muitas quedas e não fechou, mas é um cara muito talentoso. E tem um piloto que tá entrando agora, eu acho que não vai vencer título, mas vai se surpreender, que é o Máximo Quiles, que é até piloto do Marc Marques, da agência do Marc Marques, que tá entrando na moto do Davi Alonso, então vai estar numa equipe campeã. Então acho que esses 3 são 3 pilotos que vão estar ali em destaque, mas acho que o Piqueras leva o campeonato, é um cara muito rápido, muito rápido. E aí na Moto 2, seguindo um pouco, né, o resultado desse ano, eu acho que o Canet vai ser o cara que vai marcar a diferença. Ele acabou muito bem o ano, sim, muito rápido e com um diferencial interessante. E eu acredito que vai ter muita novidade esse ano. Eu acho que o Arbolino vai voltar a andar bem, ele acabou o ano andando rápido. O Alonso Lopes também. O Celestino Vietti é um cara muito rápido também, que esse ano acabou se machucando, venceu uma corrida, aí depois se machucou, venceu outra. Na última etapa tomou um strike ali no final da reta, na curva 1. E acho que vai estar andando bem. E Jake Dixon também muda de equipe. Eu acho que para vencer
vão ser eles, e com certeza o Canet, eu acho que é a minha opção para título. E torço para que o Diogo também vá muito bem, esteja ali na disputa. Ele fez uma baita temporada, de menos a mais. E converso com ele, a gente sempre se encontra e bate um papo. E acho que ele foi bem maduro e aprendeu muito esse ano. Então agora basta ele usar toda essa bagagem que ele teve nessa temporada. No segundo ano, já conhece a moto, já tem experiência nas pistas. Tem um material muito bom, uma equipe muito boa. Eu falei para ele, você tem o que você precisa, depende de você. Então, eu espero que ele tenha muito sucesso. Ele tem um companheiro campeão mundial agora também. Então, acho que vai ser legal ter esse cara ali para apertar ele também. E, enfim, eu acho que Moto 3, Moto 2 é isso. MotoGP já falei já. E Davi Alonso, você tem Davi Alonso subindo para Moto 2, o venezuelano. Vencendo corrida, colombiano. Eu não sei ainda. É que assim, eu não vi ele andando de Moto 2 ainda. Eu vi só que ele fez uns testes no final do ano. E a performance dele foi parecida com a dos outros que entraram. Dani Olgado, Colin Veger, eu acho muito bom esse cara. E Ivan Ortolá eu gosto muito. Para mim, o Ivan Ortolá, junto com o Alonso, é o melhor para rookie do ano. Mas esse cara é diferenciado. Ele demonstrou esse ano uma superioridade que eu, assim, nunca vi. Nunca vi. E a tranquilidade que ele tem de ir lá para trás, 8º, 9º no meio da corrida, e ele vem galgando. Você vê que ele sabe o que ele tá fazendo e que ele vai ganhar. O cara ganhar 13 corridas no ano, ele é muito superior. Sim. Eu acho que ele tem total potencial de na Moto 2 fazer bem. E assim, não descarto que ele faça pódio já logo no começo, porque se a gente olhar para trás, os pilotos que realmente marcaram a diferença na Moto 2 quando subiram, Maverick Viñales, Alex Rins, Pedro Acosta. O Maverick Viñales ganhou a segunda corrida que ele fez. Alex Rins fez pódio na segunda corrida e foi vice-campeão mundial. O Maverick foi vice-campeão mundial. Então, esses caras que, tipo, marcaram a diferença, Mark Marques é que ele caiu as 4 primeiras corridas. Mas ele fez a pole das 4 quase. E foi vice-campeão mundial. Então, assim, esses caras que são diferentes, realmente chegam e já tem resultado, né? Então, o Acosta demorou um pouquinho, caía muito, teve um pouco de dificuldade, mas esteve ali na frente no campeonato. E eu acho que o Alonso não vai ser diferente. Não digo que ele vai vencer várias corridas e ser campeão, mas vai estar ali na frente. Com certeza, nos 5 primeiros ele vai andar... Nas primeiras 6 etapas ele já vai estar entre os 5 em uma ou outra. Você não acha, Fausto? Concordo. O cara que é diferente, como você falou, vai continuar diferente. Ele pode ter algum tropeço e tal, mas vai continuar sendo diferente, sendo referência, como o Acosta, como o Viñales e outros. Não, ele tem 18 anos. Por aí vai, né? Por aí vai. Mas, minha gente, o papo aqui tá muito bom. Tem para muito mais, só que a gente vai guardar, porque tem que trazer Eric Granado mais e mais vezes aqui pro nosso estúdio. Eric, muito obrigado pelo esse papo aqui, foi muito legal, a gente conseguiu tocar aí várias pautas, muitas histórias boas, e claro, esse ano a gente vai ficar aí torcendo por você e trazendo toda a tua performance aqui no podcast. De novo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje. Pô, obrigado pelo convite, foi muito legal. Passou rápido, né? Ficamos um tempão aí batendo um papo. É legal, conversar com quem entende, com quem sabe, dá gosto. A galera, espero que tenha gostado em casa também. E é isso aí, acompanha a temporada. Eu acho que a próxima vez com vocês talvez seja só no meio, no final do ano. Então espero ter ótimos resultados e ótimas perspectivas para o futuro. E um ótimo ano para todo mundo aí, de muito sucesso, muitas conquistas e vamos para cima. É isso aí, Felipe Mota, mais uma vez, muito obrigado. Sempre prazer. Fausto, seu brap final ou seu bzz final? Tem que ser de acordo com a ocasião, né? Eu vou falar pro Eric uma coisa que eu já falei para ele, já falei pro Diogo, já falei pro Alexandre Barros, já falei para vários pilotos. Na hora da corrida, não enfeita, faz o básico, larga na frente e some. É isso, Eric. Super temporada para você. Valeu. É isso aí, minha gente. O podcast de hoje vai ficando por aqui, mas fique ligado, semana que vem a gente tá de volta com muito mais, com todas as informações do que tá rolando no mundo das duas rodas. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.